Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o Cidade de Fato no Enampu. Vamos conversar com especialistas que estão presentes nessa 21ª edição. Professor, tá tudo bem? Dando continuidade aí às entrevistas aqui dentro do Enampur, né? Voltando a falar aí de temas relacionados aí ao que foi falado aqui dentro dos trabalhos apresentados, mesas, enfim, todas as atividades. Nosso convidado é o Pedro Abramo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pedro, seja muito bem-vindo à Cidade de Fato. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês e dialogar com o público desse programa, que eu já participei uma vez, há muito tempo atrás. Foi encantador o diálogo e depois a repercussão que eu sei que teve. Portanto, estou aqui para conversar com vocês e a gente passar um bom tempo juntos, dialogando sobre problemas e soluções do Brasil sofrido. Para a gente iniciar, gostaria que você trouxesse para nós, para os ouvintes, sua perspectiva sobre a discussão que você mais tem ênfase, né? Que é a moradia na América Latina, a relação da cidade na América Latina, tendo em vista a realização desse evento tão importante para a área de planejamento urbano. O que você está achando? Como estão sendo as discussões? Nesse evento eu organizei duas mesas que, de uma certa forma, são mesas complementares. E as duas mesas, a preocupação era trazer para o encontro as experiências latino-americanas. A primeira mesa foi uma mesa sobre as políticas habitacionais dos governos de esquerda. Basicamente, 4 países, Brasil, Colômbia, México e Chile. Portanto, convidei os ministérios, que era uma mesa que tinha como preocupação apresentar os programas desses 4 governos. Convidei os ministros para participar da mesa, a ministra Helga, do Ministério da Habitação da Colômbia, o ministro Carlos Montes, do Ministério da Habitação e do Urbanismo do Chile, a secretária com status de ministra Edna, do México, e a nossa representante brasileira, que foi a Inês Magalhães, que é vice-presidente da Caixa. A mesa tinha como perspectiva que esses 4 países apresentassem quais são as inovações, quais são as novidades de governos de esquerda em relação à produção e à oferta de moradias para os setores populares, para os setores mais carentes, como um instrumento de superação das profundas desigualdades urbanas desses 4 países. São 4 grandes países da América Latina, são 4 países que, de uma certa forma, marcam influência para os outros países latino-americanos, são México, Brasil, Colômbia, são os 3 maiores países latino-americanos. Chile tem uma referência importante, histórica, desde o governo de Allende, depois, a ditadura do Pinochet, a superação democrática da ditadura, o país do Chile sofreu muito do ponto de vista, digamos, habitacional, e o processo de redemocratização foi importante porque o Chile reconfigurou a sua política habitacional. E agora, com o governo Boric, ele deu um passo adiante no sentido de produzir uma política habitacional, muito sensível com os setores populares, revalorizando a maneira de produção das cidades pelos setores populares, com assistência técnica, com uma perspectiva, digamos, de valorização desse território construído pela população de baixos ingressos. Habitação, acho que é um ponto essencial, né, dentro do debate nacional. A gente vê esse diálogo da habitação, você fala pacto urbano, você não entende que é uma contradição? Estou traduzindo para você que é o seguinte: a habitação ela não está trabalhando diretamente com o pacto urbano. Nossos programas habitacionais eles estão indo para as periferias, na maioria das cidades brasileiras. E clarificar um pouco essa temática, né? Será que não precisaríamos também fazer algumas alterações em relação ao nosso programa habitacional? Sim, mas eu acho que é importante situar a dimensão da moradia, da habitação na cidade. Se você olha uma cidade, no mínimo 80% a 85% do uso do solo urbano, ou seja, da cidade, é habitação. É moradia. Portanto, o uso do solo urbano ele é basicamente um uso do solo residencial. Na América Latina, em função do processo histórico, boa parte desse solo residencial é um solo residencial informal. Portanto, são os assentamentos populares informais que constituem a maior parte do espaço e do território residencial da população de baixos ingressos. Então, eu acho que isso é importante porque isso, de uma certa forma, vai dialogar com as políticas habitacionais. Portanto, as políticas habitacionais, em grande medida, elas devem ser formuladas para superar as enormes carências
habitacionais e de moradia das cidades brasileiras e latino-americanas. É nesse marco que o programa Minha Casa Minha Vida no Brasil, ou os outros programas habitacionais latino-americanos, quer dizer, desde a minha perspectiva, eles devem ser desenhados e ter como objetivos, de uma certa forma, superar essa informalidade urbana que se manifesta, em grande medida, pela porta da moradia. Portanto, é a porta da moradia, de uma certa maneira, e informal, que marca o caráter desigual das cidades brasileiras e das cidades latino-americanas. É essa, digamos, distribuição profundamente desigual da qualidade habitacional, da qualidade dos padrões de urbanização vinculados à moradia, que marca, digamos, essa cidade desigual, essa cidade profundamente injusta com a maior parte da população urbana, população trabalhadora, população que, de uma certa forma, mantém a cidade viva, mas ela mesma vive de forma muito precária. Pedro, eu tive na mesa mais cedo sobre informalidades urbanas na América Latina, e a partir de tudo que foi exposto e também do diálogo que a gente está tendo, como você diria que é possível ter boas perspectivas sobre moradia aqui na América Latina? Quando a gente olha a informalidade e olha de um ponto de vista mais histórico, eu acho que é muito importante definir algumas mudanças muito significativas na forma da produção da informalidade urbana. Nesse sentido, eu acho que a gente pode estabelecer uma periodização da informalidade urbana na América Latina. Uma informalidade urbana característica do século XX e uma informalidade urbana que surge ao longo do século XXI, nas 2 primeiras décadas do século XXI, que tem características muito diferentes da informalidade do século XX. Eu vou dar um nome a essas 2 formas de informalidade. Vou chamar a informalidade do século XX de informalidade clássica. E vou chamar essa nova informalidade do século XXI de nova informalidade. Portanto, quer dizer, quase que um paradoxo chamar algo novo de novo, mas é importante frisar a diferença. O novo sublinha a diferença em relação ao passado. Portanto, quais são as diferenças da informalidade clássica e da nova informalidade urbana? A primeira grande diferença é quais são os vetores de produção da informalidade nas cidades latino-americanas. Essa informalidade clássica, o mecanismo de produção da informalidade, basicamente são processos de ocupação do solo. Esses processos de ocupação do solo, articulados de forma, digamos, organizada ou se manifestando de forma espontânea, eles produziram esses grandes assentamentos informais, que têm nomes que mudam de país para país: favelas no Brasil, vilas misérias na Argentina e no Uruguai, ranchos na Venezuela, barriadas no Peru, cidades de la morte no México, bairros populares na Colômbia. Todos esses nomes retratam uma realidade muito parecida, que são os assentamentos populares informais, que têm essa característica, que surgem a partir de um processo de ocupação do solo, e esse processo segue com um lento movimento de consolidação progressiva. Portanto, a consolidação desse território, primeiro com a auto-urbanização, em seguida com a autoconstrução das casas, de forma coletiva, isso marca essa informalidade clássica. Portanto, a informalidade clássica está muito vinculada ao que eu chamo da lógica da necessidade. A lógica da necessidade produz, portanto, um conjunto de movimentos individuais, coletivos, espontâneos, organizados, para ter acesso à cidade. Porque ter acesso à cidade, o primeiro passo para ter acesso à cidade é ter acesso ao solo urbano. E como o Estado, a partir de políticas públicas, ou o mercado, a partir de relações do mercado imobiliário, do mercado de compra e venda de lotes, ele não oferece possibilidades para os setores populares terem acesso ao solo, a única maneira dos setores populares terem acesso ao solo, ao longo do século XX, era ocupar um terreno. Então, eles ocupam um terreno e imediatamente começam um processo progressivo de construção de materialidades. Essa construção de materialidades, em geral, é comunitária.
E esses laços comunitários no processo de construção desse território vai estabelecer um espaço de coesão territorial, que é muito significativo, digamos, desses assentamentos populares informais. Isso marca, portanto, essa informalidade clássica. Já ao longo do século XX, há uma diminuição muito significativa dos processos de ocupação, não existem mais solo disponíveis com uma certa centralidade, os processos de ocupação se deslocam para a hiperperiferia e são cada vez menores. Mas o que vai, portanto, substituir esses processos de ocupação para os setores populares terem acesso à cidade, tendo uma parcela de solo, vai ser uma dinâmica de mercantilização do solo. Essa dinâmica de mercantilização do solo se transforma na emergência de um grande mercado informal. Portanto, o mercado informal de solo vai substituir esses processos coletivos de ocupação do solo. E isso marca, portanto, uma forma nova de produção da informalidade urbana, que eu vou chamar, portanto, a nova informalidade urbana. Esses mercados informais de solo, eles vão ser constituintes, portanto, dos processos de produção das cidades latino-americanas nas 2 primeiras décadas do século XXI. E esse mercado informal do solo ele se divide em 2 grandes submercados. Um primeiro submercado é um mercado de loteamentos informais. E o segundo submercado é um mercado imobiliário nos assentamentos que já estão consolidados. Nos assentamentos informais que já estão consolidados, transações de compra e venda de imóveis, transações de aluguel informais, eles se instauram como a porta de entrada nesses assentamentos que já estão consolidados ou já estão num processo avançado de consolidação. Portanto, o que é interessante é que esses 2 mercados informais, o de loteamento e nos assentamentos consolidados, eles produzem efeitos na estrutura das cidades muito distintos. O mercado informal de loteamento produz um processo de expansão urbana informal. A cidade cresce, mas cresce pela via da informalidade. Já o submercado informal nos assentamentos consolidados, ele produz uma outra forma de estruturação da cidade a partir do processo de densificação e de verticalização. São as favelas que estão crescendo não mais de forma horizontal, mas elas estão crescendo de forma vertical. Portanto, a progressividade na informalidade clássica, que era basicamente uma progressividade de construção progressiva a partir da extensificação do território, é substituída por um processo de densificação de construção em altura informal. E isso vai, portanto, definir uma dinâmica de produção da cidade informal que, ao mesmo tempo, produz uma cidade informal compacta pela verticalização e pela densificação, com uma cidade informal difusa pelo processo de extensificação. Como esses 2 mercados funcionam de forma simultânea, a cidade informal que está sendo produzida é uma cidade informal de estrutura híbrida, porque as estruturas urbanas ou são compactas, são as cidades europeias, ou são cidades difusas do tipo de cidades americanas. As cidades latino-americanas informais são simultaneamente compactas e cidades difusas. E num jogo de palavras a gente pode dizer que são cidades com uma estrutura confusa, compacta e difusa. Portanto, essa estrutura de cidades informais confusa introduz problemas significativos no desenho de políticas públicas. Por quê? Porque numa cidade compacta, em geral, o desenho de políticas públicas aproveita efeitos de aglomeração. O transporte é um transporte coletivo, os hospitais são hospitais de tamanho para atender uma população maior, as escolas da mesma forma. Portanto, os efeitos de aglomeração são muito importantes numa cidade confusa no desenho dos equipamentos e dos serviços. Já numa cidade difusa, você tem que produzir equipamentos menores, escolas menores. Por quê? Porque a população está distribuída de forma mais difusa no território. Da mesma maneira, o sistema de transporte é, em geral, um sistema de transporte individual. Portanto, uma cidade compacta e difusa é uma cidade confusa, portanto, ela sinaliza para a política pública sinais completamente
contraditórios. Um sistema de transporte, ao mesmo tempo, coletivo e individual, uma estrutura de oferta educacional que aproveita efeitos de aglomeração, portanto, grandes estabelecimentos escolares, ao mesmo tempo com uma difusão da população na periferia, equipamentos de menor porte, a mesma coisa com os hospitais, e isso significa um custo muito maior da política pública. E, portanto, quer dizer, essa estrutura de cidade confusa introduz elementos complexos e elementos de dificuldade, sobretudo de natureza de recursos, para o desenho de políticas públicas que buscam superar esse caráter profundamente desigual das cidades latino-americanas. Bem problemático. Eu vou até exemplificar, né? Palmas é uma cidade, ela só tem segregação enorme, é uma cidade vazia, inclusive. Nós temos o maior custo de urbanização per capita, até por conta do seu relato, aí isso fica muito claro. E como você fala de habitação e você coloca a construção comunitária, que eu acho que é bastante que é importante a colocação, a assistência técnica seria um caminho para contribuir, né, efetivamente para a resolução desses problemas habitacionais que nós temos no país? A assistência técnica é um elemento central numa política, digamos, democrática, popular, de oferta de moradias. Por quê? Porque boa parte do estoque residencial ele é produzido de forma autônoma pelas famílias. As famílias ou autoconstruem pouco a pouco, comprando em função das suas poupanças uma dezena de tijolos e levantam um muro, um saco de cimento. Portanto, essa progressividade da autoconstrução vai definindo, inclusive, um elemento importante que é a profunda heterogeneidade do estoque residencial popular. E a construção, portanto, progressiva, apesar de uma parte importante dessa construção ter um mestre de obras ou alguém que trabalhou na construção civil, é importante a assistência técnica para produzir melhor qualidade construtiva nas áreas populares. Portanto, a assistência técnica eu acho que é um elemento fundamental de uma política democrática, uma política popular, que acompanha, de uma certa maneira, uma forma de produção da cidade popular. Essa cidade popular autoconstruída, de uma certa maneira, ela necessita dessa assistência técnica. Quando a gente olha para a América Latina, essa assistência técnica é mais necessária todavia. Por quê? Porque o Brasil foi abençoado. O Brasil não tem um problema grave sísmico, não tem um problema grave de movimentos de terra, mas muitas cidades latino-americanas, Bogotá, a cidade do México, as cidades chilenas, as cidades centro-americanas, todas essas cidades que têm uma quantidade muito grande de assentamentos populares informais e que são autoconstruídos, elas são objeto de movimentos sísmicos. Portanto, a assistência técnica nesses países é mais importante todavia. Portanto, porque os setores populares não têm recursos, primeiro, para se adequar a movimentos sísmicos. O outro elemento que é muito importante e cada vez mais importante relacionados a esses assentamentos populares informais é a emergência climática. Os efeitos da emergência climática, por exemplo, áreas de calor extremo, efeitos extremos de chuva, etc. e tal, uma profunda impermeabilização do solo dos assentamentos populares, as consequências nesses assentamentos são muito mais graves do que nos bairros formais da cidade. Portanto, a assistência técnica, de uma certa forma, se soma hoje, primeiro, enquanto necessidade construtiva, mas vinculada também à emergência climática. Portanto, a emergência climática coloca novas dimensões de risco e, portanto, a assistência técnica tem que estar presente para responder essas novas dimensões de risco. Mas não basta assistência técnica, é necessário assistência técnica e materiais construtivos. Portanto, um programa de assistência técnica ele tem que estar necessariamente associado a um programa de materiais construtivos, cimento, aço, tijolo, portanto, esse conjunto, digamos, de insumos necessários a uma edificação. Por quê? Porque a economia no material construtivo
também produz precariedade. E os setores populares, as famílias populares, em muitas situações, não têm recursos suficientes para comprar, digamos, um saco de cimento com, digamos, o volume necessário para misturar com terra. Você usa muito mais areia em relação a um saco de cimento para economizar, digamos, esse saco de cimento. E isso produz elemento de risco no processo construtivo. Portanto, é muito importante associar os programas de assistência técnica a programas de oferta de materiais construtivos, de insumos para a construção dessas moradias populares. O Bairros Favelas é uma referência nacional e internacional, que a gente não sabe por que acabou, né? Eu achei interessante porque eu conversei ontem com Flávio Tavares, da Secretaria de Periferias, do Ministério das Cidades, e ele apontou que eles estão agora fazendo um trabalho voltando à obrigatoriedade, inclusive, do profissional, né? E aí assistência técnica não só como a prestação de serviço, mas o profissional estar no local durante a execução e com uma equipe multidisciplinar. Qual a sua opinião em relação a essa estrutura que, no meu entender, ela se associa, né, à relação comunitária, que acho que é importante, e aí facilita bastante o trabalho do profissional que está lá por entender o processo, né? É muito importante essa dimensão multidisciplinar que você estava sublinhando. Por quê? Porque há uma necessidade de diálogos de saberes. De uma certa forma, o arquiteto, o engenheiro, ele traz um saber científico. Mas, de uma certa maneira, há um saber popular de construção da cidade. E o diálogo entre os saberes é muito importante. A articulação e a interação entre saberes, digamos, eruditos e saberes populares na produção e na construção das cidades. Esse é um elemento muito importante. Portanto, quer dizer, a presença de um pedagogo é muito importante para estabelecer o diálogo entre um arquiteto e um engenheiro que traz um saber erudito e um mestre de obra que, pelo seu processo de trajetória pessoal, aprendeu a fazer uma edificação. E ele aprendeu a fazer essa edificação com as características daquela territorialidade, das características, digamos, geológicas, topológicas. Ele pode ter soluções mais interessantes do que as soluções estándares trazidas pelo saber erudito. Portanto, o diálogo entre o saber erudito e o saber popular, ele é fundamental. E essa equipe interdisciplinar, com um pedagogo, com um antropólogo, com um educador, quer dizer, ela permite, digamos, essa permeabilidade de saberes. Portanto, saber popular que se abre para o saber erudito e o saber erudito que, de uma certa forma, se abre também e perde a sua arrogância, digamos, de conhecimento europeu, ocidental, diante do saber popular. De uma certa maneira, isso é muito importante, sobretudo em vários países onde existe um saber fazer cidade pré-colonial. De uma certa forma, essa ancestralidade na produção de cidades, na produção de edificações, ela é muito importante. No Peru, no México, no Equador, onde essa cultura ancestral de construção, ela é inclusive anterior à Revolução Científica Moderna do século XV e XVI europeia. E ela é mais sofisticada em muitas situações. Portanto, por exemplo, os exemplos incas hidráulicos, que são de uma sofisticação enorme, que são anteriores, inclusive, às soluções etnocêntricas europeias. Portanto, esse diálogo é muito importante. E, de uma certa forma, as faculdades nossas, elas estão despreparadas para esse diálogo. Portanto, é necessário que se descolonize, de uma certa maneira, os currículos das faculdades de arquitetura, que se introduza nas faculdades de arquitetura saberes ancestrais de produção de materialidades construtivas e materialidades de espaços públicos, de soluções de saneamento, de soluções hidráulicas. Eu estou convencido que os assentamentos populares informais, eles são um laboratório de redefinição de paradigmas de como se constrói cidades e cada vez mais adequadas, digamos, a esse momento da crise climática, da emergência climática. Porque a emergência climática coloca em xeque o modelo de produção das cidades ocidentais. E eu acho que, digamos, esse espaço da territorialidade popular é o grande laboratório. Pedro, que fala
mais relevante, uma verdadeira aula aqui sobre informalidade urbana na nossa América Latina. Para finalizar, infelizmente temos essa limitação do tempo, vou pedir para que você deixe um recado para os ouvintes, tanto do Enampur quanto do Cidade de Fato. O meu recado é, sobretudo, a sensibilidade em relação ao outro. Quando a gente olha uma cidade, e cidades segregadas, que são as nossas cidades latino-americanas, e que estão marcadas pelo olhar da desconfiança, estão marcadas pelo processo de estigmatização do outro, e em particular do outro pobre, do outro popular, dos territórios de favela, dos territórios de barriadas, desse mundo extremamente interessante que são os territórios populares e informais. Eu acho que a tolerância é um elemento muito importante para se restabelecer a convivência fraterna, a convivência solidária, porque é o elemento básico para se redefinir um pacto urbano que é necessário para reconstruir as cidades latino-americanas. Reconstrução das cidades latino-americanas, que são cidades profundamente desiguais, significa uma repactuação dos interesses, que as elites urbanas latino-americanas abram mão dos seus privilégios. Porque isso é a condição sine qua non para quê? Para se redefinir prioridades nas políticas públicas, para se priorizar quem de uma certa forma, a sociedade tem uma dívida com eles. Portanto, pagar essa dívida social em relação aos setores populares, nessa cidade das desigualdades, necessariamente exige um novo pacto urbano. E por detrás desse novo pacto urbano é necessário empatia dos setores ricos em relação aos setores populares. É necessário um restabelecimento de laços solidários. Isso parece ser utópico? Não, não é utópico. Isso é um projeto de sociedade onde, de uma certa forma, se instaura a felicidade urbana, se instaura o desejo de justiça, que é a condição sine qua non para o bem viver. Agradecemos muito a sua participação, Pedro. Obrigado. É um prazer dialogar com vocês, é um prazer escutar depois os comentários dos nossos ouvintes. Eu adoraria ter os comentários dos ouvintes, o que eles acharam. Esse professor só falou besteira, ou esse professor falou coisas interessantes. Eu gostaria do retorno de vocês, portanto, estou esperando vocês, ouvintes, também falarem. Maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Até o próximo episódio.